Bora finalizar a história da América pré-colombiana. O último dos povos que nós trataremos aqui, né? Repito, insisto, não são os únicos povos pré-colombianos, astecas, maias e incas, muitos outros, mas os mais importantes, os que se destacaram, os que até lideraram outros povos, nós tratamos aqui. E agora é a vez dos incas. Os incas, situados na América do Sul, olha isso, cuidado. Nós vimos astecas e maias na América Central, agora nós vemos os incas, veja nesse mapa, os incas já estão na América do Sul. Em consideração se considerarmos a região habitada, dominada pelos incas, esse teria sido o maior dos impérios pré-colombianos. Veja a extensão do Império Inca. Ele vai abranger quase que toda a Cordilheira dos Andes, né? Então vai pegar mais de um país, Peru, Equador, Bolívia, Chile. Tanto que você vê heranças dos incas, até mesmo herança genética, galera. Os peruanos, os bolivianos, eles têm uma fisionomia que lembra muito, que traz muito a herança desses incas. Porque na extensão territorial, os incas foram extremamente abrangentes, né? Foram grandes, foram longe no alcance territorial. Claro, mais uma vez, eles não se chamavam de incas, eles se chamavam de Quichua. Se não me falha a memória, esse também era o nome do idioma deles, né, da língua que eles falavam. Inca, na verdade, em alguns livros pode aparecer inclusive com K, é o nome do cargo, da função de chefe, de imperador, de rei deles. Então era o Inca, né? Um homem era chamado de Inca. E acabou que esse povo todo foi chamado de Incas. A capital dos Incas, se você pensou que era essa cidade aqui, você se enganou. Machu Picchu, com certeza, é a mais famosa cidade, a mais visitada, turística. Meu sonho ir até Machu Picchu, mas Machu Picchu não é a capital era Cusco, que fica hoje no Peru, certo? Então não confunda. Os incas, assim como os astecas, eram também politicamente centralizados. Eu preciso destacar isso aqui, mais centralizados do que os astecas. Lembra que eu falei que alguns estudiosos preferem chamar os astecas de confederação do que de império asteca? Por conta das diferenças que os povos dominados acabavam mantendo. Aqui nos incas não é bem assim. Eles têm um controle maior, eles se impõem melhor sobre os povos, sobre as tribos vizinhas ali, né, na Cordilheira dos Andes, que eles dominam. O poder de centralização e de domínio dos incas é maior que dos astecas. Então, talvez a palavra Império Inca aqui seja a principal, a que mais define, a que mais se encaixa, porque eles realmente conseguiam centralizar, controlar, dominar, certo? Só para você ter uma outra noção de diferença aqui. Quando os astecas cobravam impostos desses povos que eles dominavam, eles aceitavam impostos pagos em gêneros agrícolas. Então, se tem um grupo lá no cantinho que planta milho, pode me dar 5 quilos de milho aí. Só 5 não, é muito pouco. Pode me dar um tanto aí que seus impostos estão em dia. Para os incas, esse tipo de imposto era mais raro, ou quase inexistente. Os impostos que os incas cobravam dos povos que eles dominavam era imposto de trabalho mesmo. Vem aqui trabalhar para mim, vem aqui ser meu escravo, vem aqui, né, cumprir o seu dia de trabalho, pagar o seu imposto. Isso é um sinal desse domínio mais consolidado dos incas, certo? Então é um império mesmo, um império centralizado, com uma figura divinizada. Tem-se uma frase atribuída ao Inca, né, ao chefe dos incas, ele dizia:
nenhuma folha cai ao chão se não for da minha vontade. Também se trata de uma teocracia. Então esse Inca, esse rei que está falando isso, fala isso com um certo sentido religioso, porque ele é um deus. Ele é considerado a encarnação do Deus Sol. Então o Sol está lá e é um deus. A encarnação, a presença física encarnada do Deus Sol é o imperador, é o chefe. Então ele é um deus respeitado, temido e obedecido pelos demais, né, pela população inca. Também muito militarizados, muito preparados para a guerra, entendedores de combate, né? Não por acaso tinham um território tão grande, né? Iam de conquista em conquista. E, aliás, essa característica do militarismo, preciso contar uma coisa aqui para vocês. Se os europeus não chegam, escute isso, se os espanhóis não chegam para dominar astecas e incas, possivelmente, segundo indicam os estudos, nós brasileiros, entre aspas, né? Porque aí nós não chamaríamos brasileiros, porque os portugueses não teriam achado pau-brasil, não teriam batizado a gente de pau-brasil, de brasileiros, enfim. Mas nós, aqui na região onde a gente vive agora, que nós chamamos de Brasil, poderíamos ter sido alcançados pelos incas, porque eles estavam expandindo, né? Começando a chegar ali na floresta amazônica e talvez conseguiriam atravessá-la e dominar tudo que a gente conhece hoje como Brasil. Olha só! Ao invés de termos sido colonizados, os nossos índiozinhos, os tupis e os tapuias, ao invés deles terem sido colonizados pelos portugueses, nós poderíamos ter sido colonizados pelos incas, porque eles são expansionistas, são militaristas, e antes dos europeus chegarem, dos espanhóis chegarem, eles estavam adentrando o território brasileiro. Já pensou nisso? Vamos conversar um pouquinho mais sobre Machu Picchu? Já avisei que não é a capital é Cusco. O Império Inca tinha sua sede, o seu poder centralizado lá na cidade de Cusco. Mas Machu Picchu, essa cidade maravilhosa, com esse potencial turístico gigantesco, o mundo inteiro já ouviu falar de Machu Picchu, foi uma cidade construída no alto de uma montanha, como você está vendo nessa foto real. Para subir lá é uma baita caminhada, a academia tem que estar em dia. Com a finalidade de quê, Jeane? Para que construir uma cidade no alto de uma montanha tão longe, tão isolada assim? Então, a princípio, já se explicou de diversas formas. A princípio explicou-se, uma cidade no alto de uma montanha dá visibilidade. É como se fosse uma torre, né, de vigia. Então é para fiscalização, é para saber se não tem algum exército se aproximando, é para saber se não estão sendo invadidos, é para isso. Também foi construída para refúgio, talvez quando o imperador queria descansar, queria esconder, ou talvez até mesmo no meio de uma guerra. Sobe para lá, que lá você está seguro. E até relação com uma constelação, como se essa cidade tivesse sido construída nesse lugar para se alinhar a umas estrelas. Até isso já se falou sobre Machu Picchu. Mas recentemente, um pesquisador brasileiro, por isso que eu quis trazer aqui, né, essa informação fresquinha, um pesquisador da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da área da geologia, trouxe uma nova explicação para a localização de Machu Picchu. Veja a notícia veja a data, galera, tá fresquinho, 15 de outubro de 2019. Olha o que a manchete está dizendo, né? Falhas geológicas foram determinantes para a construção de Machu Picchu. A cidade inca foi descoberta em 1911 e deixou ao longo dos anos cientistas intrigados com sua localização. Já comecei falando disso com vocês. Intrigados porque para que ela foi construída lá? É para vigiar. Não, é para descansar, é para esconder, é para refúgio. De repente esse cara, o professor da UFRGS, Federal do Rio Grande do Sul, vai dizer outra coisa.
Veja o que o estudo do professor Rualdo trouxe para nós. Vamos ler um pedacinho. O estudo realizado por Rualdo propõe que a escolha da localização da cidade não foi por acaso, pois somente as falhas geológicas proporcionavam as condições materiais, hidrográficas, geográficas necessárias para a sobrevivência dos moradores. Todo o departamento de Cusco, onde se localiza Machu Picchu, é formado por uma grande quantidade de falhas que se interceptam e possibilitaram o encaixe das cidades, como se fosse um grande Lego. Essa técnica, comum entre os incas, também foi encontrada em suas edificações, feitas a partir do encaixe de blocos de diferentes tamanhos e formatos. Acredita-se que esse tenha sido o fator responsável pela sua preservação, mesmo após a ocorrência de diversos fenômenos naturais na região, como terremotos. O que eu tô te falando? Eu não. O que o Dr. Rualdo, esse professor doutor da Federal do Rio Grande do Sul, está nos contando? Que os incas já tinham uma noção de placas tectônicas, do movimento das placas tectônicas. Eles já tinham entendido o perigo de se fixar em talvez regiões mais baixas, mas muito mais perigosas do que Machu Picchu no alto de uma montanha. Eles têm noção de falhas geológicas, de tremor de terra. Galera, eles têm noção de geologia. E o conhecimento de geologia, por terem percebido, veja lá, não foi por acaso que eles fizeram a cidade lá, foi por terem percebido que lá existem as condições materiais, hidrográficas e geográficas para eles sobreviverem. Galera, eu tô falando de um povo muito antigo, antes dos espanhóis chegaram, tão inteligentes a ponto de pensarem o seguinte: olha, nós precisamos fazer a cidade lá, porque lá é mais seguro. Aqui embaixo não é, por isso, ao longo do tempo, eles começaram a observar isso e tiveram noção de geologia, galera. Fala sério. Que povo top! Isso tá muito fresquinho, conforme eu disse, né? Essa pesquisa acabou de ser lançada, está sendo divulgada no Brasil e no mundo inteiro, porque Machu Picchu é uma cidade de fama internacional. E isso está levando o nome do Brasil, né? Que bom! Vida longa para essa pesquisa e que mais descobertas venham da Federal do Rio Grande do Sul. A gente quer saber mais, né? Galera, os incas não escreviam. Sabia tudo de geologia? Tudo não, né? Mas sabia geologia, sabia de falhas geológicas, mas não tinham um sistema de escrita. E isso você vê nos astecas. Os astecas sabiam escrever. Os incas não, mas eles sabiam contar. Então não sabe matemática, né? Não sabe escrever, mas sabe matemática. E eles inventaram um sistema de contagem a partir de nozinhos em cordas. Olha que legal. Tem uma corda na horizontal, que é a corda principal. Depois eles vão amarrando cordas na vertical. E eles vão dando nozinhos nessa corda. E a partir da localização do nozinho, você sabe que número é, né? Em que casa, dezena, centena, milhar, e que esse nozinho tá, para você ler o número. Então você tem aqui 2 nozinhos, 4 nozinhos, 5 nozinhos, 3 nozinhos. Então seria 2.453. Do lado de cá, 3.064, certo? Casa dos milhares, a casa das centenas está vazia. Casa das dezenas, casa das unidades. Inteligente também, né? Ponto para os incas. Economicamente, também praticam agricultura, sabem plantar e colher. Milho, batata, mandioca. Mandioca também vai ser típica dos índios brasileiros, né? Dos tupis e tapuias. Comércio. E uma novidade, isso é muito deles, muito dos incas, a pecuária. Você não vê isso entre os astecas. Aqui embaixo, na América do Sul, entre os incas, era normal a domesticação de animais, como a lhama, para transporte e também para carne, né? Para transportar produção, para levar frete do comércio, mas também para alimentação da carne da lhama. Essa era a economia inca.
Sociedade estratificada ou estamental, imperador Inca, olha o nome dele lá, ó, no topo, aristocratas e sacerdotes logo abaixo, e lá embaixo camponeses livres e escravos, tudo junto, mas claro que escravo acaba tendo uma posição abaixo, né, de mais preconceito, podemos dizer assim, de vida pior. E seguindo, religião também politeístas, tá aí só alguns exemplos dos deuses dos incas para vocês. Não vou arriscar ler, será? Vira coxa. Inti, Mamaquilia, Apo e Lapo e vários outros. O deus Sol também está no meio, você observou isso? O deus Sol era importante para os astecas, também é importante para os incas. E aqui também existem sacrifícios de animais e de humanos como pertencentes aos rituais religiosos. Também era normal para os incas sacrificar animais e humanos. Finalizamos a América pré-colombiana. Astecas e incas, maias já estavam extintos. A partir da chegada dos espanhóis serão colonizados e aí a gente passa a chamá-los de América Espanhola. América que foi colonizada pela Espanha, tema de outra videoaula. Até lá!